Agradecemos àqueles que estão aqui presentes e àqueles que estão no virtual. Para começar, vamos fazer a nossa prece inicial aqui, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, para o Espírito Emmanuel. Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquela atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra procede de todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus levou o evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem o mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se um amigo estaciona os desvios inesperados. Todavia, além do que se conversam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-lo às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Meus queridos irmãos, vamos elevar nosso coração a Jesus, aliviar nossos pensamentos e assim pedir ao Senhor, nesta tarde de hoje, que nos conceda a dádiva de conhecimento, da cura, de todos os bons fluidos que possamos atingir nesse momento. Muito obrigado, Senhor, que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. Bom, a seguir, o palestrante de hoje, nosso querido, um dos mais jovens palestrantes de nossa família. Já podemos dizer assim que ele faz parte da favela. Gustavo Silveira, de Uberlândia. O tema de hoje vai ser divindade do amor. Gustavo? Boa tarde, meus amigos, minhas amigas da FABEM. Me confirme só o áudio, se tá bom, porque o meu microfone queimou, e aí eu tô tendo que usar o áudio do microfone do notebook, e às vezes não fica muito bacana. Mas vou tentar falar um pouquinho mais alto, e aí tá dando para ouvir? Tá dando para... Como é que tá? Tá ok? Tá. Eu quero me desculpar pelo atraso. Os sábados, às vezes, são um pouquinho mais corridos, e hoje eu não consegui me organizar, tive que vir para Guari,
e aí a estradinha toma um pouquinho mais de tempo também, mas quero agradecer a paciência de vocês, o carinho de me receberem aqui. E hoje nós separamos um tema bastante especial, que na verdade é um título de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz. Mas antes da gente ir propriamente para a mensagem, para que a gente possa verdadeiramente aprender com Emmanuel, tem algo que talvez fosse interessante eu dizer antes. Imagine que eu chegasse aqui. Obrigado, Fátima. Imagine que eu chegasse aqui e dissesse para vocês assim: olha, os Estados Unidos invadiram o Brasil e tomaram o poder. Agora, basicamente, nós vamos ter que pagar um imposto a mais para os Estados Unidos. Nós vamos ter... Eles inventaram aí agora um novo tributo. E todo brasileiro agora vai ter que contribuir também com o Estado americano. E talvez se isso fosse verdade, não é, né? Graças a Deus, mas se isso fosse, talvez a reação, se não de todos, mas da maioria, fosse uma reação de indignação. Porque a gente olharia para isso e perceberia a injustiça. Porque nós chegamos, vamos dizer assim, nessas terras primeiro. As terras são brasileiras. Por que estão querendo mandar e criar impostos numa terra que não é a deles? Esse é um ponto importante. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Eles foram conduzidos por Deus séculos, mas muitos séculos antes, à terra de Jerusalém, ali a região da Judéia, que hoje a gente conhece. E depois que eles já estavam lá, um certo Império Romano chegou e tomou conta pela violência, pela força e criou um imposto, um tributo que todo judeu deveria pagar para o imperador. Se a gente pensar os Estados Unidos invadindo o Brasil e criando um imposto, já dá um... Porque a gente paga tanto imposto, né? A gente paga tanta coisa, mais um. Então, imagine que para o judeu, o tributo era uma coisa, assim, injusta, mas muito injusta. De forma que o tributo criado pelo Império Romano era também uma questão política. A indignação do povo judeu com um tributo criado pelo Império Romano era uma questão política. Bom, mas não só isso. Não só isso. No livro de Deuteronômio, eu quero dizer, não apenas uma questão política, mas também uma questão religiosa. Por quê? No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, nós vamos ter o maior e o primeiro e maior mandamento da lei, que, aliás, é o mandamento que o doutor da lei responde para Jesus antes da parábola do bom samaritano, e é o próprio Cristo quem confirma que esse mandamento escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, é o primeiro e o maior de todos. E qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, que na verdade é traduzido de todos os teus muitos. A tradução mais correta, né? É de todos os teus muitos. E esses muitos, que às vezes é traduzido por força, quer dizer dos seus potenciais, das suas forças mesmo, daquilo que você é capaz de movimentar
mais especificamente no mundo material. Então, é de todas as suas forças, no sentido das suas forças e potências materiais. Então, a sua casa, a sua constituição física, o seu dinheiro. Isso está contido no mandamento: amarás o Senhor teu Deus, que nos convoca, portanto, a amar o Senhor com tudo que a gente for capaz, com o sentimento, com a alma, com os bens materiais e essa própria palavrinha que, dependendo das vogais que você pôr, dá esses muitos ou força, também dependendo da vogal dá a palavra entendimento, raciocínio, intelecto. Então, se nós olharmos, por exemplo, em Lucas 10, se não me engano, no versículo 28, nós vamos ver o doutor da lei dizendo para Jesus o mandamento da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus muitos e de todo o teu entendimento. Porque são as duas vertentes que essa palavra pode assumir, porque os muitos e o entendimento possuem a mesma raiz em hebraico. Então, essa palavrinha que está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6:5, pode gerar os dois. Então, o doutor da lei, sendo muito preciso para Jesus, ele diz os dois. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui? Nós queremos chamar a atenção que no mandamento, o maior e o primeiro de todos, dizia que todos os meus bens materiais deveriam ser usados ou deveriam ser direcionados para amar a Deus. Todos os meus bens materiais deveriam ser usados para louvar, para agradecer a Deus. E aí, de repente, tem um império romano dizendo que eu tenho que dedicar uma parte dos meus bens materiais para ele. E ele é pagão. Ele não partilha da minha fé. Entende como é doloroso esse tributo? Porque não só é uma questão política, não só é uma questão política, mas é uma questão religiosa. E para o judeu, isso é difícil. Muito difícil. Daí a pergunta que fizeram para Jesus: Mestre, é lícito pagar o tributo a César? Entende que a pergunta, por isso que lá nos evangelhos está dito assim, aliás, Jesus responde, né? Por que me tentais? Por que essa pergunta é a tentação? Porque está colocando Jesus numa situação bem delicada mesmo. Porque é olhar para o mestre e falar assim: se for justo, você está indo contra tudo que a gente está aprendendo. E se for injusto, você está caçando uma briga com o Império Romano. E aí? E aí? Bom, e aí que Jesus é muito sábio, né? Muito sábio. Assim, eu fico imaginando assim, os judeus pensando que haveria alguma maneira de, de complicar Jesus, sabe? Assim, Jesus simplesmente tinha resposta para tudo, sem pensar nem um segundo. Fez a pergunta, ele deu a resposta. E aí Jesus é tão esperto, tão inteligente, isso é uma coisa que eu sou apaixonado em Jesus, é isso, a capacidade dele, assim, é aquela inteligência elegante. Porque tem inteligências que querem só destruir. A pessoa, ela elabora uma resposta para destruir e aniquilar o outro. Jesus não. Jesus dá uma resposta que todo mundo percebe que não tem contra-argumento. Assim, e aí a pessoa fica até constrangida. Porque ele olha para os doutores da lei, para os fariseus, e fala assim: por que me tentais, hipócritas? Aí já fala hipócrita. E aí ele pede uma moeda.
Dá uma moeda aqui para mim. Nessa hora, Jesus está dizendo assim, você está me perguntando se é lícito ou não? Por que você está carregando a moeda, então? Por que você tem a moeda? Se você está me perguntando se é lícito ou não, você devia represar essa moeda. Você tinha que abolir essa moeda. Por que você está carregando ela? E aí ali já é o primeiro constrangimento. Mas constrangimento do bem, né? É um constrangimento fraterno, porque Jesus está ensinando eles. Me dá uma moeda aí. Aí já é constrangedor. Nós estamos carregando aquilo que a gente detesta, né? Dá uma moeda aqui para ele. Aí eles dão uma moeda para Jesus. Aí Jesus pergunta assim: de quem é a imagem e a inscrição da moeda? Aí os fariseus respondem assim: de César. E é sobretudo nesses detalhes que a tradução do Haroldo fica valiosa, porque no dai a César o que é de César, o Haroldo colocou uma notinha e colocou o verbo restituir. Por que o restituir é mais apropriado? Porque o dar dá a impressão de que é meu e eu estou dando para você. O dinheiro é meu e eu estou dando para César. Aí Jesus usa o verbo restituir. Por que é restituir? Significa que veio de César para mim e precisa voltar para ele. Você só restitui algo para o primeiro dono. Então, quando Jesus fala restituir a César o que é de César, ele está dizendo assim: olha, veio de César, dê a ele então, devolva para ele. Restituir a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então perceba que a moeda, ela era de César. De forma que talvez a interpretação de todos os teus muitos estivesse completamente equivocada. Completamente equivocada. Porque eles estavam sendo literais demais. E talvez precisasse aqui de uma interpretação mais sutil. O que é adorar a Deus de todos os meus bens? Será que Deus precisa do meu dinheiro? Hoje é até engraçado a gente pensar isso, né? Criou o universo inteiro. O normal para ele é criar galáxias assim, inúmeras. Vai precisar do meu dinheiro? Será mesmo? Então, fica fora de perspectiva, né? Assim, a gente fica numa perspectiva muito infantil acerca da grandeza e da soberanidade do Criador. Mas olha que interessante, por que a moeda é de César? Por que a moeda é de César? Porque carrega a imagem de César. Certo? De quem é a imagem e a inscrição? De César. Então restitui a César o que é de César. Por que a moeda é dele? Porque carrega a imagem e a inscrição. Era uma frase escrita na moeda. De César. Mas acontece então, e aí Jesus diz assim, é para restituir a Deus o que é de Deus. Mas o que é de Deus? O que é de Deus? Em Gênesis 1, capítulo 1 mesmo, primeiro, o da criação, da famosa criação em 7, na verdade em 6 dias, porque o 7º é descanso. No 6º dia da criação, nós temos uma frase emblemática. Eu vou citar só porque que ela é emblemática, não está dentro do tema. Então, mas
Depois eu recomendo fortemente o estudo do Haroldo, do Gênesis, que ele vai comentar essa questão. Porque é um Deus único, é um Deus aparentemente sozinho, está criando, né? Mas na hora de criar o ser humano, o verbo está na segunda pessoa do plural. Façamos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, por quê, né? Deus está sozinho, ele está conversando com quem? Só existe Deus? Como assim façamos? Quem está ajudando Deus a criar? É interessante, né? Está lá no texto. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas olha que curioso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se o tributo deve ser restituído a César porque carrega a sua imagem, eu, espírito imortal, preciso restituir a Deus a minha própria alma, meu próprio coração, porque carrego a imagem dele. Eu preciso me voltar ao Criador, porque lhe pertenço, sou dele, filho dele. Como a moeda. César produz moedas. O Criador produz espíritos, filhos. Então, significa que dar a César o que é de César é deixar ao mundo o que é do mundo. Mas o meu coração, o meu espírito precisa estar voltado ao Criador. Porque eu carrego a imagem dele. Isso vai ser confirmado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, quando eles dizem que Deus é a inteligência suprema e nós somos os seres inteligentes. É semelhante, não é igual, mas é semelhante. Deus ele é curiosíssimo, Deus não tem a inteligência. Deus não é um ser que possui a inteligência suprema, não. Deus é a inteligência suprema. E nós que somos filhos dele, carregamos como atributo o que ele é em essência. Ele é a inteligência e nós somos inteligentes. Semelhante, né? Bem semelhante, mas não é igual. Então, a grande pergunta é: o que é voltar-me para Deus? De certa forma, seria uma pergunta similar a essa. O que o primeiro mandamento está dizendo? Porque o primeiro mandamento da lei é justamente isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus muitos, ou tuas forças, e de todo o teu entendimento. Voltar-se unicamente e totalmente, integralmente para Deus. Para Deus. A gente ficou pensando, né? Que venha a ser isso. Como voltar-me para o Criador? Sabe por que essa pergunta é difícil? Porque ela nos faz pensar sobre o que eu poderia fazer para Deus. Porque amar a Deus, o que eu posso fazer para um ser? Não é que ele tem tudo. Ele criou tudo. Ele não tem nem palavra para descrever. O que eu posso fazer para um ser desse? Como eu posso restituir algo para Deus? Porque Deus já me deu algo que é impagável. Tudo que eu fizer para Ele é pouco. Porque Deus me deu a vida. Como restituir a vida? O que
que eu vou fazer para Deus que vai pagar ou restituir o que ele já fez por mim? É desproporcional demais, demais. De forma que esse mandamento é um enigma. Amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. É um enigma. Como dar algo a alguém que já tem tudo? Se a gente ficar pensando em dar a ele diretamente, porque essa foi a divisão que os judeus fizeram, que nós fizemos, né, no judaísmo, acho que a gente pode dizer isso, e que é uma divisão infeliz. Qual divisão é essa? É a divisão assim: eu tenho um relacionamento com Deus, e aí eu amo o Deus, eu louvo o Criador, eu faço tudo por ele, tenho o ritual, tenho o culto, e eu tenho a minha relação aqui com o meu Pai, com o meu Criador, no templo, porque ele mora lá. Mesmo a profecia de Natan dizendo que Deus não habita templos de pedra, mas criaram um templo de pedra para Deus morar. E é lá. Eu vou lá para adorar, para conversar com Deus, e eu tenho um relacionamento com Deus. E um outro relacionamento totalmente distinto é o meu relacionamento com as pessoas. Meu relacionamento com as pessoas. Então fica confuso. Porque se eu tenho uma relação só com o Criador, o que eu vou fazer para ele? Se a minha relação com o Criador é uma e a minha relação com as pessoas é outra, significa que eu tenho que fazer algo para as pessoas, eu tenho que fazer algo para Deus, mas isso é confuso, porque Deus tem tudo. Aí Jesus, porque os dois mandamentos já existiam na lei. O amar a Deus de todo o teu entendimento, né, de todo o teu coração, tua alma, tua força, teu entendimento, já estava na lei, Deuteronômio 6,5. E amarás o teu próximo como a ti mesmo também já estava na lei, Levítico 19:18. Mas o que nós entendemos? Coisas distintas. Então eu preciso voltar todos os meus bens para o Criador. Está no mandamento, né? Está no mandamento. Tá. Mas aí vem Jesus. Vem Jesus e faz uma coisa simples. Quando perguntam para Jesus assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Que era uma questão da época. Aí Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento da lei. E eis um segundo, semelhante a este. Jesus deu a chave para que a gente pudesse compreender tudo, tudo. Eis um segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está resumido toda a lei e todos os profetas. Então Jesus juntou o que estava separado. Porque a gente achou que tinha um relacionamento com Deus e tinha um outro relacionamento com as pessoas. Jesus virou e falou assim, olha, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí começou a dar uma resposta. Como que eu vou amar a Deus? Como que eu vou amar a Deus de todos os meus bens, por exemplo? De todo o meu coração, de toda a minha alma? O que eu posso fazer para o Criador se Ele já tem tudo? Resposta. Para ele mesmo, difícil. Mas para os filhos dele, para a criação inteira, talvez todas essas dúvidas sejam respondidas. Qual o melhor meio de eu doar um bem material para o Criador? Doe para uma criatura. Emmanuel dirá numa mensagem do Caminho, Verdade e Vida assim, o melhor jeito de agradar um pai é agradar seus filhos.
seus filhos. Então Jesus resolveu o problema. Resolveu a questão. Nós estávamos separando duas coisas que são semelhantes. Daí João Evangelista dizer na sua primeira carta assim: se alguém diz amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama o seu irmão com quem convive, como pode amar a Deus a quem não conhece? Simples assim. Simples assim. Então Jesus resolveu o problema. Se eu quero fazer algo a Deus, se eu quero amar a Deus, devo fazer para a criatura. Então eu vou amar o Criador amando a criação, dando fluxo ao impulso que Deus me dá para agir no bem, como ele deu ao samaritano. O samaritano foi, da parábola, né, foi movido de íntima compaixão. Então, o melhor meio de eu agradecer a esse Pai que me deu a vida, que é impagável, é amando os seus filhos. Mas isso ainda não resolveu a questão. O que é restituir a Deus, portanto? É devolver para Ele o que é dele. Mas o que é dele? Eu. Sou filho dele. Mas o mandamento da lei, antes de pedir para que a gente ame o Criador com todos os nossos bens, fez outras duas colocações. Amarás o Senhor de todos os teus bens, sim, mas antes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, aí sim, de todos os teus mundos. O que esse mandamento está pedindo para a gente é para restituir a Deus, amar o Criador de todos os nossos sentimentos e com toda a nossa individualidade, porque às vezes a gente está fragmentado, a gente quer, mas quer mais ou menos. A gente está no lugar, mas está mais ou menos. Então a gente está no centro espírita, mas está no celular também, está no computador, está com o pensamento longe. Então a gente não está. Assim, a gente não fica presente integralmente nas coisas. E o mandamento pede assim, olha, de todo o teu sentimento, mas de toda a tua individualidade, que você inteiro ame o Criador. Isso é difícil de explicar, mas é fácil de entender. Por quê? Porque significa que tudo que eu vou fazer, eu posso fazer em reverência ao meu Pai, a Deus. Então, se eu vou fazer uma palestra, que seja voltada para o Criador, que seja de coração e alma voltados para o Criador. Se eu vou fazer um atendimento fraterno, se eu vou dar um passe, se eu vou fazer uma comida, uma sopa, se eu vou preparar uma cesta básica, se eu vou conversar na minha casa, se eu vou acolher um amigo de trabalho, tudo isso eu posso fazer de sentimento e alma voltados para o Criador. Como? Acolhendo com amor as criaturas. O melhor jeito de amar o Criador de todo o meu coração, de toda a minha alma, e aí sim de todos os meus muitos, é se o meu coração, a minha alma e os meus muitos. Você pode pensar bem material, você pode pensar as suas forças físicas, você pode pensar o seu tempo, não sei. Aí cada caso é um caso. Se tudo isso for voltado com sinceridade para as criaturas,
Por isso, Emmanuel vai escrever a mensagem dívida de amor. Porque o que nós devemos, de fato, às criaturas é amor. O bem material, ele deve ir, sim, se for o caso, com amor. Porque o coração vem antes. O coração vem antes do mandamento. Eu posso dar algo e nem olhar na cara de quem eu estou dando. Como num semáforo. Alguém vem, pede uma moeda, eu abaixo o vidro do carro, pego uma moeda, dou, nem vi. Mas antes de me pedir para amar a Deus de todos os meus muitos, me pedem para amar a Deus de toda a minha alma. A dívida é de amor, porque o amor é o ápice do sentimento e da presença. Quando eu dou algo a alguém, na expressão de um bem material, não é isso que é a minha dívida. Não é essa a minha dívida. A minha dívida não é dar algo material para alguém. A minha dívida é dar o sentimento para alguém. Esse sentimento ele pode ser expressado num bem material ou não. Às vezes vai ser numa palavra, às vezes vai ser numa prece. Dívida de amor. Porque a melhor forma, ou talvez a única forma de amar a Deus e restituir a Ele o que é dele, é amando as criaturas. E nós devemos amar as criaturas. Devemos. Por isso que Emmanuel põe dívida. Dívida de amor. Porque é João Evangelista quem vai dizer, Deus é amor. Então, a minha dívida para com as pessoas é de amor. Antes de qualquer coisa. Veja, antes de qualquer projeto com a criação, eu preciso entender que a necessidade número 1 é trabalhar o amor pela criação. Ah, mas eu não consigo amar ainda. Eu também não. E eu duvido que aqui alguém possa dizer, não, eu amo todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? A questão é não perder o foco. Porque às vezes a gente desfoca na tarefa do bem. Às vezes a gente desfoca. E aí o que acontece é, eu entro numa rotina e num automatismo e eu perco o essencial, que é o sentimento. Então, claro que nós vamos continuar dando cesta básica, claro que nós vamos continuar fazendo a palestra, claro que a gente vai continuar fazendo a sopra fraterna, o atendimento fraterno, é claro que a gente vai continuar visitando as pessoas, é claro que a gente vai continuar a conversar dentro de casa, no trabalho, a gente vai continuar, sim, fazendo todas as ações externas, mas em primeiro lugar, em todas essas situações, a gente não pode esquecer que a nossa dívida para com as pessoas é de amor. Porque é exatamente isso que remonta todo o Evangelho. Então, se eu estou perante uma pessoa para ouvi-la, para orientá-la, ou mesmo para receber a ajuda dela, né? Porque a gente sempre se põe na posição superior de quem vai estender a mão, mas às vezes tem a pessoa que vai estender a mão dela para mim. A minha dívida, em primeiro lugar, para com essas pessoas, para com todas as pessoas, é de amor. De amor. Então eu encerro a nossa fala lendo a mensagem. Agora, porque se pensar dívida de amor, talvez fique parecendo assim, que é uma obrigação, né? Não é uma obrigação. Porque o amor não trabalha com constrangimento, o amor trabalha com espontaneidade. E espontaneidade começa na boa vontade. Ah, eu não amo. Mas trabalha a boa vontade.
E deixa que a boa vontade vai te moldando ao longo do tempo. Aí, Emmanuel está comentando Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 7. Paulo diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem temor? Temor. A quem honra? Honra. Aí, Emmanuel vai dizer assim: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Só um rápido comentário nessa frase de Emmanuel. Por que quem ainda não compreendeu que o amor se expressa diferente dependendo da pessoa, da coisa, da paisagem, da circunstância ou da situação, por que essa pessoa ainda não encontrou a verdadeira noção de equilíbrio espiritual? Porque essa pessoa ainda está cumprindo regra, ainda está cumprindo regrinha. E a regrinha, mas não, amar uma pessoa é dar a cesta básica para ela. Se você seguir essa regrinha, para alguns você vai acertar, para outros não. É um desequilíbrio. O equilíbrio espiritual está em compreender que cada caso é um caso. Porque senão, dependendo da situação, eu vou estar agindo nos extremos. Porque eu estou seguindo uma regrinha inflexível. Então, o amor se expressa de forma diferente porque o amor se adequa à necessidade do outro, à necessidade da situação. Então, aqui Emmanuel está aprofundando no tema. A dívida é de amor. A gente tem que amar. Mas para amar, a gente precisa perceber que cada caso é um caso. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. Por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se credor de todos. Mas Paulo vai dizer assim: eu sou devedor. Eu devo. Devo. Porque se eu sou credor de todo mundo, então eu não devo nada a ninguém. E se eu não devo nada a ninguém, eu sou o mar morto, que só recebe. Não dá para ninguém. Então, a grande essência da vida é deixar fluir. Vem do Criador para as criaturas e é preciso deixar fluir. Então, eu não sou credor, eu sou devedor. E essa vai ser uma ideia importante. Porque se eu acho que eu sou credor de todo mundo, o que é ser credor? Todo mundo me deve algo. Se eu acho que todo mundo me deve algo, significa que quando eu faço algo para alguém, eu estou fazendo um favor. Porque, veja, ele que me deve e eu estou fazendo por ele. Meu Deus, que magnífico. Se eu me sinto credor, eu acho que eu faço favor. Mas se eu me sinto devedor, então eu não estou fazendo favor coisa nenhuma. Eu estou dando fluxo e cumprindo aquilo que eu devo cumprir.
Muitos sabem receber, vai dizer Emmanuel. Raros sabem dar. Até para dar é preciso saber. Porque tem gente que dá com tal alto grau de superioridade que humilha quem está recebendo. Até para dar é preciso ter humildade. Humildade não só para receber, mas também para dar. Esse é o fluxo do amor, porque quem ama não se coloca acima. Quem ama não se coloca acima. Por isso que Emmanuel usa o verbo resgatar. Porque ele está perdido. Então, resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quem dá, precisa ter. Então, quem mais tem que dar. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deves, no sentido de dever, deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada em que pisas, despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. São as dívidas de amor. São as dívidas de amor. Para que a gente possa verdadeiramente restituir a Deus o que lhe pertence. Para que a gente possa verdadeiramente cumprir o nosso papel no mundo. É quitar, dia a dia, as nossas dívidas de amor. Eu agradeço a sua atenção, peço mil desculpas, não só pelo atraso, mas pelas quedas da internet. A conexão aqui hoje estava um pouquinho mais difícil. Eu agradeço a sua paciência e a sua presença. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, em nome de todos aqui, por sua palestra maravilhosa. E dizer que te amamos. E, portanto, estás perdoado, ok? Então, tivemos um problema técnico aqui, mas parece que todo mundo conseguiu conciliar, né? E te agradecemos que volta sempre. Se quiser, estou te convidando também para você assistir a nossa prece final e nosso passe. Se puder ficar, fique à vontade. E até a próxima. Bem, depois dessa palestra linda, maravilhosa, feita pelo nosso irmão Gustavo, possamos sair daqui mais voltado para Deus. Mãe Celeste, solicitamos vossa intervenção. Então, vamos fechar os nossos olhos, concentrar no nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa Mãe Maria. De Mãe Celeste, solicitamos vossa intervenção misericordiosa. A Senhora que é um posto de luz em nossa escuridão, Mãe. Ajude a superar nossas dificuldades, de nossa evolução moral. Não nos deixe afastar dos caminhos de luz, Mãe. Ó Mãe Celeste, ajude todos que precisam de sua intervenção. Peço que ilumine com sua luz de amor as semanas de todos os irmãos que estão presentes hoje aqui na FABEM, em busca de cura, em busca de mais entendimento dos seus problemas. Peço que, Mãe, peço que solucione todos os problemas, todos os irmãos que estão aqui hoje, na procura de uma solução. E nos proteja com seu manto divino. Habita os teus anjos, teus guardiões, em nossos caminhos nessa semana, meu, para que esteja sempre iluminado. Seja bem-vinda, Mãe Maior, em nossos caminhos. Seja bem-vinda hoje, Senhor, que assim seja. Obrigado, Senhor. Eu gostaria de dar boas-vindas importantes, muito importante, o nome dela é Carlota Alegria. A dona Carlota, ela é responsável pela creche Pequeno Lar, que fica atrás do hospital Vila Velha, e atrás as mães conseguem trabalhar e ter muita luta com muita garra. Então, quem quiser contribuir com a creche também,
pode falar com a dona Carlota, que está ali sentadinha. E nós somos apaixonados por ela, ok? Muito bem-vinda, dona Carlota. Estou muito feliz com a sua presença, realmente emocionada.